Luz e paz a todos que estão nos ouvindo. Que o Mestre Jesus seja sempre o nosso norte, nosso guia. E rogo aos Espíritos de Luz que nos inspire para que possamos levar a todos que tenham interesse de ouvir a palavra de Jesus um conteúdo que possa realmente tocar os corações. Que muitas vezes a gente ouve, né? Entra pelo ouvido e sai pelo outro e nada ocorre. Esse bate-papo nosso hoje é sobre o capítulo 18, que diz que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. E esse capítulo, ele trata com muitas parábolas, tem muitas parábolas nesse capítulo, mas ele é bacana porque dá para você entender bem. Se você analisar com tranquilidade, as parábolas aqui citadas, elas são de fácil entendimento. E ele começa com uma parábola que diz do festim das núpcias, que um senhor queria fazer a festa de casamento do filho, e ele tinha uma lista de convidados e pediu que os seus servidores fossem convidar, levar o convite diretamente a essas pessoas. E nessa parábola diz que os convidados especiais não só não aceitaram o convite, como maltrataram os mensageiros desse Senhor. E diz que alguns também fizeram pouco caso, uns foram cuidar dos seus negócios, outros foram tratar de outros interesses, mas foram convidados. Ou seja, se nós fôssemos comparar os dias de hoje, seria uma desfeita, né? Eu sou convidado e não vou, e faço pouco caso. Mas essa parábola diz respeito aos tempos antigos, os primeiros profetas, que trouxeram a palavra de Jesus, a palavra de Deus, né? Que Jesus veio depois, mas veio trazendo através dos hebreus, enfim. E muitos não quiseram saber, não é? Porque antes de Jesus nós tivemos os precursores de muita importância nesse contexto, porque Jesus veio, como no primeiro capítulo, eu não vim destruir a lei, eu vim fazer cumpri-la, né? Isso mostra, eu acho até bacana que os Espíritos tenham colocado esse primeiro capítulo com esse título, né? Eu não vim destruir a lei, porque tudo que veio antes de Jesus tinha um porquê. O terreno estava sendo preparado. Então, nessa parábola do festim, ele compara assim que as pessoas já vinham recebendo conhecimento. A espiritualidade já vinha trazendo através de Moisés, enfim, dos outros que vieram. Mesmo o caso de João Batista, né? Que já na época de Jesus, mas ele que pregava mais, né? Os ensinamentos, e as pessoas simplesmente não davam muita atenção. E aí diz que não só fizeram um pouco caso, não só não aceitaram o convite, como maltrataram ou acabaram sacrificando, matando esses mensageiros. Isso parte aí como Jesus mesmo, o que fizemos com Jesus, não é? Não só não aceitamos os ensinamentos dele, como participamos de alguma forma. Eu estou colocando a gente, porque nós somos espíritos velhos, que eu não tenho como garantir que eu não estava lá, não é? Quem é que garante que nós não estávamos lá? Porque a nossa trilha, nossa estrada é longa. Se nós estamos hoje aqui nesse estado de ditos espíritas, é porque já vem trilhando há muito tempo. Será que nós não fomos uns daqueles que não aceitamos o convite? Será que nós não somos um daqueles que também, além de não aceitar, não ajudamos de alguma forma a exterminar os apóstolos de Jesus? Porque vejam bem a história deles, todos tiveram mortes terríveis nessa luta em levar o evangelho. O próprio Jesus foi sacrificado.
Então, essa parte das festinhas das núpcias se diz assim, se entende a isso. E depois ele diz que o dono da festa diz assim, não aceitaram o meu convite? Pois saiam agora e convide todo mundo, bom e ruim, quem quiser, venha, são todos convidados. Mas digam que é uma festa, uma núpcia, é uma festa especial. A palavra de Jesus é especial. Todos agora estão convidados. Mas não é uma palavra qualquer. Dela depende a nossa felicidade, a nossa sobrevivência moral e espiritual. E é bom que a gente não faça pouco caso. E tem um pedaço nessa parábola que diz que ele encontra alguém lá na festa e não estava trajado adequadamente. Ou seja, as pessoas que ouvem a palavra de Jesus, mas não a levam a sério. Ou muitas vezes procuram os ensinamentos por curiosidade ou por necessidade momentânea. Esse capítulo é bastante interessante, é para a gente estudar, sabe assim? E aí ele fala da porta estreita e é muito simples de entender, a gente que já estuda um pouquinho, sabe muito bem quanto é difícil exercitarmos e vivenciarmos a palavra do Mestre. E ele fala assim, um pedaço que fala assim, Senhor, todos serão salvos, né? E Jesus fala para a gente se esforçar a entrar por essa porta estreita, porque a porta larga é a que leva para a perdição. Ou seja, o que é tranquilo, que não cobra nada, que não exige de você mudança, deixa assim mesmo, vamos levando a vida, a gente tem que aproveitar enquanto está vivo. E aí? Nos parece uma porta mais larga. E essa porta larga, ela tá cheia de seduções, não é? Os prazeres materiais, carnais, do poder, que é tudo filho do orgulho, né? Então, as pessoas se perdem aí. A porta larga, ela te leva ao desequilíbrio. Quando fala a perdição do quê? Do caminho reto. É como se você está trilhando um caminho na mata e você se descuida e pega a trilha errada. É num descuido. Não podemos perder de vista o objetivo de sermos melhores, de alcançarmos uma elevação moral espiritual, deixarmos para trás as nossas mazelas espirituais. E aí vem também um pedaço que fala assim, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. O que é isso? Que na verdade nós às vezes nos enganamos com as falsas realidades acerca da espiritualidade. Muitos acham que mais vale é a quantidade de palavras, a quantidade de horas em oração, de adoração. Estão me entendendo? Então, na verdade, não é isso. Só se pede uma coisa, caridade. Caridade, ela engloba tudo. De nada adianta eu ficar dizendo e batendo no peito que eu sou espírita, que eu sou legal, que eu sou isso, que eu sou aquilo, se eu não faço a vontade de Jesus, se eu não faço a vontade dos bons espíritos, se eu não exercito, se eu não vivencio o que o Pai Maior me pede, que eu seja uma pessoa boa, que eu seja uma pessoa de coração flexível. O que é um coração flexível? Capaz de perdoar, vivenciar sim as coisas humanas, porque eu fico triste, eu me magoo, me ressinto, lógico, eu sou humano, mas tem que ter uma flexibilidade dentro de mim para sair de um estado e rapidamente ir para outro, ou sair desse estado e ir para o estado de luz, do perdão, da aceitação, da compreensão, da resignação ou da complacência para com aquele que me fere. Então, não nada ficar falando, eu sou nossa, aquilo, não, faço palestra, eu vou ao centro. Não é fácil, não. Não é fácil. Porque nós somos testados diariamente, a todos os instantes. Eu sempre falo isso nas minhas conversas.
Bobo daquele que acha que está com o controle. Não está. Jesus já disse, ora e vigia, porque se eu acho que eu estou com o controle, eu não estou. Eu ainda estou nessa terra de provas e expiações, sujeita a todas as tentações, as influências das energias desequilibradas, porque eu, volta e meia, me descuido e elas se aproximam. Agora, nós que trilhamos a doutrina, que a gente lê, a gente conhece, né, tem tantos conhecimentos que nos traz, até agora eu estou lendo aqui, tem uma citação de Emmanuel, dizendo, o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Olha só, divulgarmos o Espiritismo, na verdade, é praticarmos, exemplificarmos. Coisa feia, né? Eu estar ali de me dizendo espírito e agindo contrariamente. Eu não só estou desapontando os meus mentores, entristecendo os meus anjos guardiões, como também estou depondo contra Jesus. E eu que já sei, mas olha só que complicado que é. Uma vez eu estava dando uma aula em uma escola de aprendizagem do Evangelho, e quando eu estava explicando, muito se pedirá aquilo que foi muito dado, né? A quem mais foi dado, mais será cobrado. Aí o aluno pergunta, o que quer dizer? Quanto mais conhecimento da coisa você tem, mais responsável você é. Se eu sei que isso aqui é errado e faço, mais culpado eu sou. Aquele que não sabe que é errado e faz, é errado, mas não tanto quanto eu que já sei que é errado. Aí o aluno falou assim, dá licença, eu tô indo embora, que eu não quero saber de mais nada, não quero saber de que é certo e que é errado. Mas é mais ou menos isso. Não, mas não tem jeito. Depois que você toma conhecimento, você é responsável, né? E não tem como fugir. Você tem essa responsabilidade. Se eu conheço, se eu leio o Evangelho, se eu vou lá nos capítulos do Evangelho e me intero dessa verdade, procuro me aprofundar, eu já estou tomando conhecimento. Se eu sei que a reencarnação é uma verdade imutável e que a lei do retorno também da mesma forma é imutável, ela existe, me encontra em qualquer lugar, em qualquer espaço, que eu não posso fugir das minhas ações, uma vez que eu ajo de forma X, eu colho de forma X e não de forma Y. Então a lei do retorno ela é perfeita porque ela vem ao seu encontro com a mesma energia e intensidade que você praticou as suas ações. Se eu fiz o bem, eu recebo o bem, se eu fiz o mal, eu recebo o mal, e isso não tem mais algo de tão justo quanto isso. Ninguém paga mais do que deve. Então, se nós temos essa pretensão de dizermos que somos espíritas, atenção, porque mais nos será cobrado. E não é só aos olhos dos homens, é primeiramente aos olhos da espiritualidade. Não vê as frentes de trabalho, elas vão se abrindo conforme você se coloca à disposição, conforme você se prepara. E de acordo com que você vai se inserindo nas tarefas do Evangelho, e eu não estou dizendo só dentro da casa espírita, não. Eu diria que é no dia a dia, a grande sacada é no dia a dia. Na casa espírita você já veste aquela roupa que a gente não mudou muito, viu? A gente já veste aquela roupa assim de, não santo, mas uma postura, né? Idônea, uma pessoa mais assim compenetrada, um semblante mais voltado para a situação, moderamos no falar, moderamos no tom de voz, elevamos o nosso pensamento, e eu diria que até nesse momento nós nos encontramos
numa situação, num momento de equilíbrio mesmo. A casa religiosa tem esse poder sobre nós. Não só os centros, mas as casas religiosas todas trazem ou levam as pessoas que lá estão a uma reflexão ou uma interiorização consigo e o divino. Isso faz com que você realmente atinja um patamar de vibração bacana. Mas o dia a dia é que é. O dia a dia é que é difícil, desafiador. E quando você menos espera, quando você acha que tá bonito na fita, tá tranquilo, aparece uma situação que te põe à prova. É difícil. E nossa vida aqui no planeta Terra, ela é uma vida de sociedade. Nós vivemos entre pessoas. E é entre essa convivência de sociedade, entre pessoas, que nós somos testados. Nossos irmãos que se acercam de nós, na família, no círculo de amigos ou no trabalho, eles todos têm para conosco uma missão e nós para com eles. Né? O inimigo não é aquele, como nós deveríamos ver, o inimigo. Ele muitas vezes é um parceiro para que você possa refletir e vencer as suas deficiências. Porque só na hora que você é testado, que você sabe se você está pronto mesmo. E o inimigo, ele vem assim, ele nem sabe. Mas ele é um parceiro na sua luta de evolução. Nós temos que ter em mente isso, que nós temos que nos vencer. Então, aqui, o inimigo, às vezes, que está nos maltratando, que está nos testando, e às vezes ele não tem a menor ideia da gravidade daquilo. Ele vai responder por aquilo? Vai responder por aquilo. Por isso que você vai responder por cada lágrima que você seca ou por cada uma que você faz cair. Ele vai responder, tá? Mas se eu respondo no mesmo nível para ele, se eu ajo de forma mal intencionada ou cheia de ira com esse meu inimigo, eu que já sei alguma coisa, quem mais vai ter culpa aí? Onde a culpa vai vai ser mais ressaltada aí? Em mim, porque eu já sei. Mas ele fez isso comigo e eu não posso fazer? Pode. Livre-arbítrio. Mas se você já sabe que é errado, que você a caridade é perdoar, é compreender, e você não faz, você é tão mais culpado que ele. Isso não quer dizer que você tem que ser santo e nem tente, porque você não vai conseguir. É frustração na certa. Mas temos que orar e vigiar para que a gente não caia em tentação de reagir da mesma forma. Toda vez que você se vence, você sente uma leveza dentro do seu coração. Se você se irritou, se você se aborreceu, se ficou com raiva, fique, não tem problema. Não pode estacionar ali. Esse tipo de sentimento não pode ter demorado muito tempo no seu coração. O seu espírito não pode ter muito tempo em contato com esse tipo de sentimento. Então, quando fala que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos, é porque assim, é dado conhecimento a muitos, a todos, aliás. Mas somente aquele que faz realmente perseverar, aquele que quer realmente se melhorar, aquele que acredita realmente que o único caminho é o do amor, da persistência no bem, dos bons costumes, da gentileza, do perdão, da alegria, das boas vibrações. Esses realmente terão uma chance maior de serem escolhidos. Escolhidos como? Não é que alguém escolhe você, é a sua capacidade de estar num determinado nível de vibracional que vai fazer com que você permaneça ali ou não. Então, o universo te escolhe, mas na verdade é você que se prepara para ser escolhido. Não tem um Deus que fala, vem aqui, você sim, você não, você sim, você não. Não existe isso.
Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, nossas obras. E quanto mais eu busco conhecimento, quanto mais eu tenho boa vontade, mais estrutura eu adquiro. E quanto menos eu me esforço, até o pouco que eu tinha, eu vou ficando fraco. É onde coloca aqui, vai se dar mais a quem tem e tira daquele que pouco tem. É meio uma conversa esquisita, né? Aquele que tem pouco ainda vai tirar, e aquele que tem vai dar mais ainda? Tem que saber o que é esse ter, o que é isso nesse contexto. É a boa vontade, é o conhecimento, querer, é o querer estar num padrão de vibração melhor, é querer se melhorar cada dia, é querer se despojar dos valores que podem te levar para trás, é querer enxergar além. E quanto mais eu me preparo, quanto mais eu me insiro nesse círculo de energia, mais capacitado eu sou de seguir adiante, mais estrutura eu tenho de não falhar. E quanto mais eu descuido, quanto mais eu relaxo, mais presa eu sou de mim mesmo. Falar, é obsessor. Tudo é obsessor? Não, pelo amor de Deus, não seja injusto. Não é? Se você não se esforça, se você não quer saber, se você não estuda, se você não se vence, se você se deixa levar pelos impulsos inferiores, não é obsessor, não, é você mesmo. Então, a palavra de Jesus veio para todo mundo, né? Começa com esse festim das núpcias, que todos são convidados, né? Mas poucos serão escolhidos. Todo mundo tem o direito de saber, de estudar, de ver, enfim, mas não são todos que abraçam essa verdade, que trazem para si essa essência. E aqueles que não abraçam essa verdade, não vivenciam, não poderão ocupar esse nível de vibração mais elevada e vai ficar ali, lutando consigo mesmo, não recebendo as dádivas, porque as dádivas que eu digo é a paz de espírito, é a consciência leve, é a certeza de que eu fiz o meu melhor hoje e que eu quero fazer melhor amanhã ainda, muito mais. E aí você, mas eu estou tranquilo, sou espírita, já faço a minha parte, não sei o quê, sou um cristão. Opa, peraí, vamos dar uma olhadinha no que você vem fazendo, como você vem agindo, ou como você vem reagindo. Conhece o cristão pelas obras? Conhece o cristão pelas obras. Uma pessoa que eu conheci uma vez, que não tinha religião, dizia que não acreditava em Deus, e depois um dia eu fui saber que essa pessoa era um verdadeiro cristão, o que ele fazia de caridade, o que ele ajudava as pessoas, e tudo quietinho, não deixava que ninguém... Eu descobri por acaso. Tudo escondido, ele fazia caridade para que ninguém visse. Quem é o verdadeiro cristão? É aquele que fica no centro todo dia, que vai para as igrejas todo dia, aquele que reza a missa de manhã, tarde e noite, aquele que faz novena, aquele que vai a pé, longos trechos para fazer um sacrifício, mas na hora de tratar o irmão com delicadeza, com educação, de usar da caridade com o irmão, ele não usa. Acho que não adianta muita coisa. Eu, particularmente, acho que não adianta muita coisa. Então, esse nosso papo de hoje é para falar isso. Muitas pessoas estão inseridas nesse ensinamento da doutrina, no ensinamento de Jesus, mas poucos são aqueles que realmente a colocam em prática. Rogamos a Jesus que nos dê forças para colocarmos em prática, porque não é fácil. Está falando lá que a estrada é estreita. Temos que abrir mão de muitas coisas que trazemos conosco de muitos séculos, mas que Jesus seja misericordioso com a gente, que tenhamos força de vontade, que nos vençamos, que possamos limpar o nosso coração, possamos vigiar o nosso pensamento e ver o que realmente nós queremos da nossa vida. Eu agradeço imensamente a espiritualidade por ter me assistido. Eu sinto nitidamente quando eu estou sendo intuída
E eu só tenho a agradecer e agradecer a quem confia em mim para levar essas palavras. Eu não sei nada, a gente estuda um pouquinho, né? Para tentar levar um pouquinho também. Mas eu espero que esse pouquinho tenha sido bacana para quem tem ouvido. Muito obrigada. Pai de Jesus a todos, que possamos ter dentro do nosso coração a sensação de que somos pessoas melhores a cada dia, que a gente possa se esforçar e relevar. Temos que relevar e temos que ter muito cuidado com os nossos pensamentos. Que Jesus seja o nosso guia sempre, nosso modelo, e fiquemos em paz, que assim seja. Muito obrigada.